Oi, eu sou o Bernardo. Oi, eu sou o Léo. Vamos falar um pouco sobre a Idade Moderna? Foi um dos períodos da história humana que sucedeu a Idade Média e antecedeu a Idade Contemporânea. Cronologicamente, a Idade Moderna começou a conquista de Constantinopla pelos otomanos em 1453 e encerrou com a Revolução Francesa em 1789. Apenas recapitulando, o feudalismo foi um modo de organização social, política e econômica baseada no regime da servidão. Durante a Idade Média, o trabalhador rural era o servo do grande proprietário de terras, os senhores feudais. Entre os séculos XI e XIII, graças aos movimentos das cruzadas, a economia europeia teve um estímulo dando origem ao chamado renascimento comercial e urbano. No início do século XIV, a Europa foi atingida por uma grave crise de abastecimento nas cidades, devido às fortes chuvas que castigaram as plantações, gerando um período de queda na produtividade agrícola e, consequentemente, fome generalizada. Com isso, o local ficou propício a infestações de doenças e a propagação de epidemias, provocando muitas mortes, principalmente entre os mais pobres. Entre 1348 e 1350, a peste negra arrasou a Europa, matando um terço da população e provocando um forte deslocamento dos servos para os outros centros urbanos, fortalecendo a burguesia, que lucrou com a oferta de mão de obra barata nas cidades. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre 1337 a 1453, envolvendo França e Inglaterra, caracterizada por várias batalhas. Essa guerra é lembrada por conta da participação de Joana d'Arc, que foi uma camponesa que liderou tropas francesas durante essa guerra. Ela conquistou significativas vitórias para a França, quebrando um ciclo de derrotas desse país. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada por bruxaria, sendo morta na fogueira aos 19 anos de idade. Anos depois, foi julgada e absolvida pela Igreja Católica e, no século XX, foi canonizada. O Renascimento foi um dos principais fenômenos da transição da Idade Média para a moderna, pois transformou a vida cultural europeia da época. Surgiu na Itália no século XV e se expandiu para as outras regiões da Europa, trazendo renovação nas áreas de filosofia, política, economia, cultura, artes, ciência, dentre outras. O Renascimento provocou uma profunda transformação nas artes e no pensamento europeu. Uma importante característica desse movimento foi a laicização da cultura, ou seja, a retirada da influência religiosa do poder durante a Idade Média, deixando de monopolizar as normas artísticas, tornando o ser humano o centro do universo e das explicações. O humanismo é definido como a valorização do ser humano, da natureza, bem como das suas relações e do pensamento humano em relação ao mundo ao seu redor. Ele se refletiu principalmente nas artes e na filosofia. O individualismo está diretamente relacionado com o conceito de humanismo e com a colocação do homem como ser racional, responsável pelas ações e protagonista de sua história. O antropocentrismo veio para completar esses conceitos e colocar o homem no meio de todas as coisas, em oposição ao teocentrismo, que reinava durante a Idade Média, que colocava Deus no centro de todas as coisas. Os artistas renascentistas estavam interessados em representar o mundo de outra forma mais realista, utilizando técnicas de perspectiva para criar uma sensação de profundidade e tridimensionalidade. Olá, eu sou o Léo e hoje eu vim falar sobre renascimento nas artes plásticas. A arte renascentista é um estilo que nasceu com a proposta de recriar a realidade, o que foi feito por meio de técnicas avançadas que espelhavam com perfeição
as figuras humanas, assim como também retratavam a natureza. Muitos pintores e escultores destacavam-se na Europa. Vamos conhecer alguns deles. Na Itália destacaram. Foi considerado um dos pintores mais reconhecidos e aclamados da Itália e chegou a ser convidado para participar das obras da Capela Sistina, em Roma. Entre suas obras, e mais importantes, estão os quadros A Primavera e o Nascimento de Vênus. Foi um artista, arquiteto, engenheiro e cientista italiano da Renascença. Ele é conhecido por sua capacidade de observar e capturar a natureza, os fenômenos científicos e as emoções humanas em todos os meios. Entre muitas obras, a que mais se destacou foi Mona Lisa. Michelangelo foi um pintor, escultor, poeta, anatomista e arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história da arte do Ocidente. Entre suas principais e importantes obras estão a Pietà do Vaticano, Estátua de Davi e a pintura bíblica do teto da Capela Sistina, em Roma. Já no norte da Europa, o Renascimento também foi um movimento importante na Alemanha. Os artistas que mais tiveram destaque foram: utilizou em suas pinturas a técnica da aquarela, pintou autorretratos, animais e paisagens, porém destacou-se na pintura de cenas religiosas ligadas ao cristianismo, além de temas mitológicos e históricos. Mestre na arte dos retratos, imortalizou em tela personagens que representavam a política, economia e a cultura da Inglaterra e dos Países Baixos. O Renascimento deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles Dante Alighieri, escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia. Giovanni Boccaccio foi um poeta, crítico, literário e importante humanista italiano. Decameron é uma de suas obras mais conhecidas. William Shakespeare, referência mundial na arte do teatro e da filosofia, estão Erasmo de Roterdã. Ele representava um dos mais importantes escritores da literatura e do humanismo renascentista. Erasmo defendeu o conhecimento dos clássicos, bem como a autonomia do saber em relação à religião, ou seja, ele defendia o término do domínio religioso na educação. Nicolau Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. É conhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são e não como deveriam ser. Sua obra-prima foi O Príncipe. E por último, não menos importante, temos o Renascimento científico, que foi a base do desenvolvimento do pensamento nacionalista da Idade Média, que contribuiu para as pesquisas científicas. Nas descobertas e invenções surgiram grandes nomes que afirmaram as bases das ciências modernas, como Galileu Galilei na física, Nicolau Copérnico na astronomia, Leonardo da Vinci nas artes e Ambroise Paré em medicina e anatomia.